tua casa. Senhor, também entrego, Senhor, o pastor Neito, Pai, em tuas mãos, Pai, aonde vai administrar a tua palavra. Usa, Senhor, o teu vaso, usa, Senhor, como tu tem usado, Senhor. Não seja ele, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, através, Senhor, da boca dele e da língua dele, Pai. Oh, Senhor, aqui entrego, Pai, em tuas mãos, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vou procurar ser o mais claro e objetivo naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Desde o início do culto, o Espírito Santo está falando, desde a palavra inicial lá em Romanos 12, que nós devemos adorar a Deus em qualquer situação. E a principal adoração é a gratidão. Devemos ser gratos a Deus pelo que Ele já fez por nós. Ele já amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Ele não precisa fazer mais nada, porque só a crucificação de Cristo já é o suficiente. A graça dele nos alcançou e a graça nos basta. Amém? E é sobre isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, sobre nós não reclamarmos, mas sermos gratos. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, no verso de número 8 ao 10. Nós vamos ler. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? A igreja pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de toda adoração em todo tempo. Esta passagem, a qual foi lida agora, fala a respeito de um momento de dor e de angústia do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos missionários que a Bíblia relata que mais sofreu perseguições, cadeias, açoites, naufrágio e diversas situações o apóstolo Paulo passou, situações difíceis, situações onde muitos de nós teríamos desistido, muitos de nós teríamos negado a fé, mas ele perseverou até o fim da sua vida, que aconteceu em uma cadeia romana, quando ele foi decapitado. Mas em toda a sua vida e a sua trajetória, Paulo não procurava nem reclamava. Houve essa situação em que ele relata que ele orou, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele orou a Deus por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse o espinho na carne, algo que lhe causava dor, algo que lhe causava um certo sofrimento, e ele orou a Deus pedindo que aquele sofrimento fosse retirado. A resposta de Deus a ele foi: Paulo, eu não vou retirar esse sofrimento, porque eu vou te dar graça para que você passe por esse sofrimento
e a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando nós estamos passando por dificuldade, é que nós mais nos apegamos a Deus. E Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele prefere nos ferir para não nos perder. Então, quando você estiver passando por grande tribulação, por grande angústia, não murmure, não reclame, faça como Jó, se curve e adore. Por quê? Porque a angústia vai passar, porque haverá um dia em que o Senhor virá, nos levará para Ele mesmo, e naquele dia sim, Ele enxugará do nosso olho toda lágrima, mas alegrar, nós vamos ter que viver as aflições deste mundo, porque a palavra, ela é fiel, e ela tem que se cumprir. No mundo, nós passaremos por aflições, mas não devemos desanimar, temos que ter um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nele nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor não é ter casa, não é ter carro no ano, não é ter conta financeira abundante. Ser mais que vencedor é ter um nome escrito no livro da vida, é ter a certeza que ao soar da trombeta nós iremos subir, ainda que muitos digam o contrário. A sua confiança pode estar naquilo que muitos dizem ou naquilo que Deus diz. A escolha é tua. Eu prefiro acreditar no que está escrito na Bíblia. Eu prefiro acreditar no texto sagrado. Maria, por favor, coloque, perdão, Cassiano, coloca aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. É uma segunda carta que também o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos de Cristo da igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. Amém? Eu vou estar lendo aqui para não perdermos tempo, porque o tempo é nosso inimigo. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 16. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E o 18: em tudo dai graças, agradeça por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus em Cristo para nós? É que em tudo nós sejamos gratos. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente verdadeiramente ama a Deus, quando a gente é verdadeiro adorador, e a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram em espírito e em verdade, é de todo o coração. Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós não adoramos a Deus dependendo da circunstância. Não é quando a circunstância vai boa, a gente adora, quando não vai tão bem, a gente reclama. Não. O verdadeiro adorador, ele adora quando tudo vai bem, e ele adora quando tudo vai mal. Ele adora quando Deus responde um sim, mas ele também adora quando Deus fala não. Porque muitas vezes Deus vai falar não, mas o não de Deus também é para o nosso bem. Temos que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Mesmo quando não é agradável a nós, é para nós que ela é agradável, quer dizer que é para o nosso bem. Mesmo que a gente muitas vezes rejeita a vontade de Deus, acha que aquilo que Deus está fazendo ou permitindo em nossa vida é algo ruim. Não é ruim. A nossa fraqueza, as nossas injúrias, as perseguições pelas quais passamos, os problemas, as dificuldades, é para o nosso bem. Quando não é para crescimento, é para fortalecimento.
ou é para que tenhamos mais comunhão com Deus, ou é para que a gente faça como foi cantado aqui, a igreja vigie um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais, se santifique um pouco mais, porque o tempo está acabando. O tempo da igreja na terra está acabando. Estamos vivendo os últimos momentos deste mundo. Jesus breve voltará. E quem não estiver afiado com ele, vai ficar. Tem muita igreja que vai ficar cheia. Tem muita igreja que vai ficar cheia. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Jesus vai voltar e tem muita igreja que vai ficar cheia. Cheia das coisas vazias que durante a não vinda ainda do Senhor, né? A espera do Senhor. Enquanto nós não esperamos, tem muita gente se enchendo de coisas vazias, se enchendo das coisas deste mundo, buscando muito mais as coisas físicas do que as espirituais. Tem algo aqui muito importante que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, do verso 24. Coloca para mim, por favor. Mateus, capítulo 16, do verso de número 24, diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos. Foi para o mundo que Jesus falou? Foi para a igreja, os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, me seguir, vir atrás de mim. Primeira coisa, renuncie a si mesmo. A primeira coisa que você tem que abrir mão é de você. Não é só da sua vontade, é de você. Abra mão dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos, dos seus planos. Abra mão de você. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Tomar sobre si a sua cruz é assumir a sua missão. Quando Jesus fala de cruz, ele está falando da missão dele. A missão dele era morrer na cruz. Para isso ele veio ao mundo, para que nós pudéssemos ser salvos pela morte dele na cruz. Você tomar sobre si a sua cruz é tomar aceite o seu sofrimento que você tem que passar neste mundo. Porque está escrito, neste mundo tereis aflições. A aflição é sofrimento. Nós vamos sofrer nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo, numa outra determinada passagem, que eu não me recordo onde está, mas ele diz assim, no livro de Atos, logo quando Paulo se converte, ele vai falar para Ananias, quando ele manda Ananias ir lá orar por Paulo, ele fala assim, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. É importante sofrer por Jesus. Porque quando a gente sofre por Jesus, então a gente realmente almeja um galardão que virá não nessa terra. Se você está esperando de Deus galardão nessa terra, se nós esperássemos de Deus recompensa nessa terra, seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Porque para nós não é prometido grandes riquezas nessa terra. A nossa riqueza está no céu. O nosso tesouro está no céu. Não é nessa terra. Porque as coisas que nós vemos, elas passarão. Esse céu, essa terra que a gente vê, vai passar. E com ele, todos os sofrimentos, dores, angústias, injúrias, perseguições e tudo que temos sofrido. O que nós devemos buscar? A graça de Deus. Porque é a graça dele que nos mantém de pé. É pela graça dele que nós seremos salvos. Porque a salvação é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É ele que nos salva. Não somos nós que nos salvamos a nós mesmos. Não importa o quanto você cante bem, pregue bem, o quanto você se esforce na obra do Senhor. Porque muito fazem a obra muito bem, e naquele dia eu vou dizer para o Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, e o Senhor vai virar e vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço, você pode ficar com iniquidade. Fizeram, mas fizeram esperando o reino físico, não
se o que eu oro e peço ao Senhor, e tem muitas coisas que eu peço ao Senhor, mas se Ele não me der nessa terra, não tem problema, eu vou continuar servindo ao Senhor, porque o que eu quero não vem dessa terra, não é nessa terra que eu mais quero, é uma vida com Ele na eternidade, é passar a eternidade aos pés do Senhor Jesus, aleluia, é poder adorar Ele por toda a eternidade. Se nós temos o privilégio de sentir um pouquinho da presença dEle aqui, e olha que muitas são as vezes que o Espírito Santo tem bradado fortemente aqui nessa congregação, aleluia, pela misericórdia de Deus, muitas são as vezes que nós sentimos forte e grandemente a presença do Deus Altíssimo sendo manifesta aqui neste lugar, mas imagina quando vemos o nosso Rei face a face, oh meu Deus, não há nada mais importante do que buscar o Espírito de Deus, porque aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, do que buscar santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Qual é o maior privilégio que a Escritura nos promete? Ver a Deus, estar com Ele. Porque de que vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Tem tanta gente ganhando o mundo inteiro, meu Deus, ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua alma. Mateus capítulo 16, verso 24, por favor, até o 26, e eu já vou encerrar essa ministração. Nós vamos hoje, ao final da palavra ministrada, nós vamos tirar um momento para adorar a Deus com louvor. A gente não adora a Deus só com conta louvor, tá? Muitas vezes eu vejo muita gente falar assim, agora eu quero adorar o Senhor, agora eu quero adorar o Senhor. A sua vida tem que ser uma adoração ao Senhor. Se a minha vida não é uma adoração ao Senhor, se é só uma música a minha adoração ao Senhor, a minha adoração ela não é aceita. A minha vida tem que ser uma oferta de sacrifício viva, santa e agradável a Deus. A minha vida tem que ser sacrificada a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Eu adoro a Deus quando eu falo de Jesus para alguém. Você vê aquela mulher Fenícia, quando ela chega clamando ao Senhor, a Bíblia diz que ela se prostrou e o adorou. Será que ela se prostrou e cantou louvor? Ela não cantou louvor, ela o adorou, ela o engrandeceu, ela o reconheceu como seu Senhor e disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada, eu sou pobre. Adoração é reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Isso é a verdadeira adoração. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, não conheço. Mateus 16, 24 ao 26. Amém. Vou abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu marquei aqui, porque a gente sabe que entrevistas acontecem, e o Espírito Santo falou para mim no caso: filho, a Bíblia física ninguém altera e não dá problema. A Bíblia física ainda é a melhor ferramenta que Deus nos deixou. Mateus 16, 24. Tá certo. Aí aqui. Ao 26, perdão, eu errei o versículo. Me perdoem. Mateus 16, versículo 26. Diz. O próprio Senhor Jesus falando, tá? Vou ler o 25 antes, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Por quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? O que Jesus está dizendo aqui? Quando tem muita gente que fala que está o quê? Lutando para vencer na vida, não é isso? Ganhar a vida.
Não, eu trabalho para ganhar a vida e tal. Estão tentando ganhar a vida, mas é nesse mundo. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem nos ensinar com essa palavra, né? Hoje o que ensina, o que o Senhor nos ensina? Que aquele que ganhar a sua vida, quem tenta ganhar a sua vida nesse mundo perde. Mas aquele que por amor de Jesus renuncia a sua própria vida, abre mão de fazer aquilo que você quer. Muitas vezes você tem seus projetos e tal, e muitas vezes não está tendo tempo para orar, não está tendo tempo para falar do amor de Jesus, não está tendo tempo, porque o seu tempo está sendo preenchido com outras coisas, ou um desejo de coisas financeiras. Não é errado a gente pedir a Deus que prospere a vida financeira, tá? Porque Ele também é muito de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é errado você colocar o seu coração mais nas coisas físicas do que nas espirituais. E nós temos que abrir mão muitas vezes, todas as vezes, nós temos que renunciar sempre a nós por amor de Cristo. Quando nós fazemos isso, aí nós recebemos a Cristo. Porque é aquele que dá e que recebe. Então nós temos que entregar corpo, alma e espírito para Jesus. Você está entendendo? O que nós mais temos que buscar é a graça de Deus, a presença do Santo Espírito de Deus em nossa vida. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, sem o qual Jesus vem, você fica. Você não fica o Espírito Santo. Jesus vem, você fica. Não sofre. Só é a igreja de Jesus aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Não sou eu quem diz, é a palavra. Aquele que não tem o Espírito de Deus, está não é dele. Não é dele. Mas o Espírito Santo, ele é santo. Se santifica. Ora, jejua e busque. Peça, implore, clame pela presença do Espírito Santo habitando em você. Não peça a visita de Deus, peça que Ele faça morada, porque esse é o desejo dele. Ele quer morar, Ele não quer visitar. Ele quer morar, Ele quer habitar, Ele quer andar com você 24 horas por dia. Ele quer entrar nos seus sonhos, Ele quer ir com você no trabalho, Ele quer ir com você na construção, Ele quer ir com você aonde você andar. Ele diz: por onde andares, eu estarei contigo. Mas para que Ele esteja comigo, eu tenho que estar buscando pelo coração, porque eu só encontro quando eu busco pelo coração. Amém? Vamos adorar o Senhor agora com o louvor em nome do Senhor Jesus? Amém? Eu quero convidar aqui a minha esposa Rafaela, vai estar entrando no louvor, o qual tem muito a ver com isso. É um louvor no qual eu sinto muita presença de Deus quando eu ouço. Amém? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Não ouça somente, não assista ao culto, participe, preste culto ao Senhor. Amém? Eu aqui já encerro a minha participação, tá bom? Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu converso com toda vez que eu tenho uma oportunidade, é como se fosse a primeira vez. Mas nessa noite, esse louvor fala grandemente ao coração dos irmãos. Eu não sei como cada um adentrou aqui, mas que a gente possa declarar nessa noite para o Senhor que sem Ele nós não somos nada. Que somos, que a gente possamos adorar Ele, dizendo que somos dependentes dele em todo momento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Deus e poder. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tu deveras se não tem. Aleluia. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Aleluia. Tua presença Aleluia. Deus a Deus a glória. Que adianta eu ganhar os meus desejos
lama, surianda de canta lama. Segura a presença, eu não sou nada. Eu preciso, Jesus. Aleluia. Oui, de canta lama, lama suri. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Labalaya labala masurianda canta lamas, samarenda labala e canta labalaya labala masuri. É o que me basta, oh, aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Aleluia, Deus da glória. Glória.